Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Em pés como estamos, peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 até os 6. Uma passagem muito conhecida, muito popular, que o Senhor trouxe à minha memória enquanto eu preparava essa mensagem que vou poder compartilhar aqui com os irmãos. João, capítulo 3, versículos 1 até os 6. Diz assim, a minha versão deve ser um pouquinho diferente dessa do telão, porque é a NAA, mas isso não tem problema. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Como eu falei, essa é uma passagem muito conhecida, muito popular. E o Senhor trouxe algumas reflexões para que eu compartilhasse com os irmãos nessa noite. Mas antes disso, eu quero começar agradecendo aos meus pastores, pastor Márcio, co-pastor aqui da sede, pastor Wagner Gabi também, e os meus líderes, claro, irmão Gil, irmã Maísa, André, Giliana, meus queridos líderes dos jovens, que sempre confiam em mim, sempre apoiam muito o meu ministério. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse púlpito nessa noite, um púlpito onde grandes homens e mulheres de Deus já estiveram, e sei que o Senhor tem muito a nos falar nessa noite. Amém? Bom, o Evangelho de João. Tenho certeza que os irmãos que estão aqui, que são cristãos, certamente já devem ter lido este Evangelho e já devem conhecer também essa passagem que nós lemos. Como eu falei, ela é uma história muito popular, muito conhecida. Mas vamos entender um pouco mais sobre o contexto em que esse texto que nós lemos está inserido. Quem já me ouviu pregar sabe que eu gosto de explicar que é muito importante entendermos o contexto em que determinado versículo, em que determinada passagem está inserido. Isso nos ajuda a ter uma leitura mais profunda, mais adequada da palavra de Deus. O Evangelho de João, ele muito provavelmente foi escrito para um público cristão, para um público de pessoas que já haviam aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nós podemos perceber que ele, diferente de outros evangelhos, não apresenta uma biografia da vida de Jesus, sobre o nascimento, nem nada disso. João, ele tem uma estrutura diferente. Ele está falando com pessoas que já sabem quem é Jesus. Mesmo assim, ele tem muito a ensinar sobre esse mestre, a sua igreja, as comunidades que ele pastoreava, que ele acompanhava, e a nós. Então, nós vemos aqui que o Evangelho de João ele é dividido em várias partes. E ele começa com aquilo que nós chamamos de prólogo, uma introdução, que também é muito conhecido. Ali nós vamos aprender que Jesus era o verbo que se fez carne. Esse é um prólogo, uma passagem muito conhecida. E depois, seguindo para as demais divisões desse livro, da estrutura literária desse livro, nós vamos nos deparar com o que nós chamamos de livro dos sinais. Dentro dessa passagem, o que é o livro dos sinais? Ele começa no final do capítulo 1 e vai até o capítulo 12 do Evangelho de João. Então, durante esses 11 capítulos, basicamente 12 capítulos, o apóstolo João vai apresentar alguns sinais que Jesus
fez, que Jesus mostrou durante o seu ministério terreno aqui na terra. E é muito interessante, por que estamos falando disso? Além de dar o contexto, é interessante sabermos dessa divisão, porque a passagem que nós lemos está logo no início desse livro dos sinais. 2 sinais são citados aqui antes, e logo temos o apóstolo João compartilha isso que aconteceu, essa conversa, esse encontro que aconteceu entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. Bom, é interessante porque esse livro dos sinais, ele vai trazer ali não vai trazer tudo o que o Senhor realizou no seu ministério terreno. Inclusive, é o próprio João que vai finalizar o seu evangelho, afirmando que o Senhor fez muitas outras coisas, além das relatadas, e que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, caso ele fosse descrever um a um o que Jesus havia realizado. Então, nós vemos aqui o que esse autor está nos falando, que ele fez uma seleção, que ele escolheu alguns sinais e colocou aqui nesse livro, ele selecionou esses milagres, esses feitos de Jesus, e colocou aqui nesse livro com uma intenção. Por que ele selecionou apenas alguns? Bom, nós vemos aqui, em todo o Evangelho de João, que ele está falando com cristãos e que ele está reafirmando o lugar de Jesus enquanto Messias, enquanto Cristo. Todos os sinais que João vai relatar aqui ao longo do seu evangelho, são sinais que apontam para o fato, que reafirmam o fato de que aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus que morreu na cruz, é de fato o Messias prometido, é o Cristo, é aquele que morreu por nós e através desse sacrifício é que nós podemos ter a vida eterna. É isso que o apóstolo João tem como objetivo principal nas suas narrativas, na sua narração, nos seus relatos que ele decide trazer no seu evangelho. E é interessante dizer que, pontuar, abrindo aqui um parêntese, que João ele conseguiu cumprir essa missão que ele tinha, de reafirmar o lugar de Jesus como Messias, como de fato Cristo. Porque nós vemos que, séculos depois que este livro foi escrito, o livro de João, o Evangelho de João, séculos depois, ele foi essencial para que se desenvolvesse na doutrina da Trindade a ideia e a verdade de que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Tudo isso foi possível graças, principalmente, ao prólogo de João, onde ele deixa ali claro que o Verbo se fez carne. Então, nós vemos que o apóstolo cumpriu a sua missão de reafirmar o lugar de Jesus como este Cristo prometido. Bom, o objetivo joanino é reafirmado com o relato que lemos. Isso é interessante. Vamos caminhar especificamente para esse relato que nós lemos aqui do encontro de Nicodemos e Jesus. Como nós sabemos que o objetivo desse autor, ao escrever essa carta, ao escrever este livro para cristãos, é reafirmar que sim, Jesus é o Messias, é muito interessante percebermos que nessa narrativa do encontro de Nicodemos com Jesus, logo do início, no versículo 2, não é à toa que ele decide dizer que um fariseu, um judeu e fariseu, o próprio Nicodemos reconhece, diz a Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, nós percebemos por que João decide colocar e compartilhar conosco esses detalhes. Ele está mostrando, sim, esse tanto é o Filho de Deus, o Messias, que o próprio fariseu Nicodemos teve de reconhecer isso. Então, nós conseguimos enxergar essa riqueza de detalhes neste livro ao qual estamos tendo acesso e estamos lendo nessa noite. O próprio Nicodemos reconhece isso. E ele era um fariseu. Nós ouvimos falar muito sobre os fariseus quando vamos ler os evangelhos. Este é um grupo que
aparece muitas vezes em diversas histórias, em diversas narrativas, em diversos relatos bíblicos. Então, é interessante, mais um detalhe aqui sobre o Evangelho de João, é que, como eu já citei, este livro foi escrito para um público cristão. E ele foi escrito no final do primeiro século. Era um período de muito atrito entre cristãos e judeus, e principalmente entre cristãos e fariseus. Então, alguns estudiosos acreditam que, no caso de João, ele cita bastante esse grupo para encorajar esses cristãos que estão lendo o seu evangelho e dizer, bom, o próprio Jesus teve que enfrentar este grupo, e ele os venceu. E ele mostrou que é a verdade, que é o Cristo. Então, alguns estudiosos entendem que era isso que o apóstolo João estava querendo passar para os seus leitores da época. Ele estava os encorajando, relembrando esses sinais, reafirmando o lugar de Jesus como Cristo e os encorajando naquele momento. E quem eram os fariseus? Quem é esse grupo que nós ouvimos falar tanto? E que aqui nós vemos que Nicodemos era um deles. Nós vemos Jesus se encontrando com os fariseus diversas vezes em vários relatos. Muitas vezes em momentos de confronto. Eles questionavam Jesus, questionavam os seus discípulos, questionavam a forma como Jesus ensinava, os seus sinais, os seus milagres. Mas quem de fato são os fariseus? Bom, para nós entendermos um pouquinho sobre isso e para que nós consigamos entender tudo que está em jogo aqui nesse encontro tão popular, tão conhecido, nós precisamos voltar um pouco na história. Nós precisamos retroceder alguns séculos antes do Evangelho, dos Evangelhos, para entender um pouco na história de Israel, quando surgem alguns grupos, incluindo os fariseus. Nós vamos nos lembrar que no exílio do povo de Israel, o povo foi disperso, o povo foi espalhado por outras nações, certo? E, bom, eles ficaram, então, à mercê de governantes ímpios. Eles não eram mais um povo soberano, eles perderam a sua terra. Eles eram jogados em outro lugar e tinham de obedecer. Então, existiam governantes de todos os tipos. Existiam governantes que permitiam que eles seguissem com a sua cultura, que eles seguissem adorando o Deus de Israel, que eles seguissem com a sua religião. Mas haviam outros governantes que já queriam forçá-los a se adaptar à cultura do lugar para onde eles foram enviados. E havia até mesmo outros que blasfemavam abertamente contra o Senhor, utilizando até mesmo o próprio templo que fora construído para adoração ao Deus de Israel, utilizando aquela estrutura para sacrificar, fazer sacrifícios a deuses pagãos, blasfemando contra o nome do Senhor. Então, tudo isso foram coisas que o povo de Israel passou durante esse tempo em que foi exilado. E isso certamente causou muita revolta, principalmente esses governantes que abertamente blasfemavam contra o Senhor, que abertamente blasfemavam contra o lugar sagrado dos judeus. Isso causou revolta. E assim foram surgindo, junto, é claro, com outros acontecimentos históricos, que não caberiam aqui, que a gente já teria que trabalhar em um estudo específico sobre isso, mas juntamente com outros acontecimentos, ao longo do tempo foram surgindo, então, grupos de judeus que pretendiam principalmente defender essa cultura judaica, defender a sua soberania, tentar, de alguma forma, não se perder totalmente no meio da cultura desses outros povos e desses outros lugares onde eles estavam vivendo. E entre esses grupos, claro, nós vamos ter fariseus, saduceus, zelotes, todos grupos que, quando lemos os evangelhos, nós vamos encontrar. É interessante a gente estudar sobre isso e se informar sobre isso, porque quando nós terminamos a leitura do Antigo Testamento, nós temos um cenário. E quando a gente começa a ler o Novo Testamento, nós encontramos um outro cenário. Até mesmo outro cenário social, até mesmo outro cenário no meio do povo de Israel. Então, é importante entender
como nós fomos de uma realidade para outra. Muitos anos se passaram e muita coisa aconteceu. Então, surgiram esses grupos nessa tentativa de defender essa identidade judaica. E cada um deles tinha, certamente, uma forma diferente de pensar e de acreditar em tudo isso. Então, nós sabemos, por exemplo, que os zelotes, eles eram mais tentados às revoluções políticas, talvez até mesmo de forma mais física, né? Queriam combater mesmo, entrar em combate físico com o império. E os fariseus, esses nossos companheiros, que nós lemos tantas vezes sobre eles e as suas interações com Jesus. Bom, os fariseus, eles foram um grupo extremamente preocupado com a lei. Eles tinham muito essa preocupação de estamos perdendo a nossa identidade, estamos deixando de ser santos, estamos nos rendendo ao paganismo. Precisamos fugir disso, precisamos ter cuidado com isso. A lei é o que eles defendiam, é o guia que vai levar o povo de volta à santidade. Então, os fariseus, eles entendiam, nós precisamos, acima de tudo, seguir a lei de Deus, porque ela é que vai nos levar a viver uma vida santa. Os fariseus, eles se consideravam um grupo de pessoas separadas para Deus e um grupo de pessoas puras. E foram eles, inclusive, que iniciaram as sinagogas, os ambientes onde a lei era lida em voz alta para o povo, onde reunia-se para falar sobre a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus que eles tinham até aquele momento. E eles valorizavam muito essa exposição bíblica, a leitura da lei pura e simples, e eles combatiam a idolatria. Então, quando nós olhamos assim, é interessante isso, porque quando nós olhamos e entendemos esse contexto histórico que nós apresentamos aqui, nós vemos que os fariseus tinham uma excelente boa vontade. Eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo que era bom. Eles queriam defender a lei, eles queriam defender a santidade. E eles não estavam de todo errados, nós precisamos ser santos, não é verdade? Mas é muito interessante aqui, e eu também citei que eles se consideravam puros e separados, mas infelizmente os fariseus acabaram indo por um caminho onde eles se consideravam muito puros e separados em detrimento dos outros, em detrimento até mesmo de outros irmãos judeus. Aquele ali, ele é judeu, mas ele não segue mesmo a lei. Ele não é tão santo quanto nós somos. Então, eles eram um grupo que queria ser separado e acabava, muitas vezes, causando um separatismo dentro do seu próprio grupo judaico. E é interessante porque, imaginem qual foi a surpresa de Nicodemos, que fazia parte desse grupo, que nós vimos aqui qual é o contexto histórico dele. Imagina a surpresa dele quando fica sabendo de um certo homem carpinteiro, ou seja, não era um homem, um grande intelectual, um grande mestre. Era um homem que trabalhava com algo mais bruto, com uma coisa mais... Era um homem braçal, que trabalhava com algo braçal, e ele era de Nazaré, uma região que era pobre, e uma região também que não era conhecida por ter pessoas que observavam a lei com todo o cuidado e rigorosidade que os fariseus acreditavam que ela deveria ser observada. Então, imaginem este homem, que certamente se considerava muito puro, muito separado, que com certeza tinha, sim, muito conhecimento da lei. O que ele não pensou ao ficar sabendo de um carpinteiro de Nazaré, de um lugar totalmente improvável, que estava por aí pregando o evangelho e fazendo grandes sinais? Estava até mesmo indo ao templo e purificando o templo, que é o que nós vamos ter aqui, que João vai trazer esse relato um pouco antes da passagem que nós lemos. Imaginem a surpresa, o espanto de Nicodemos. Eles certamente, nós sabemos, os fariseus, não concordavam com Jesus.
Mas nós vemos que pela decisão dele de ir lá se encontrar com Jesus, mostra que ele ficou curioso. Ele falou, eu tenho que ir lá ver isso. Eu tenho que conversar com este homem. Eu tenho que entender quem é ele. Eu preciso fazer isso. Mas ele vai à noite, como o apóstolo João também coloca aqui nos detalhes, que como nós estamos vendo, nenhum desses detalhes são sem um bom motivo. Ele foi à noite, ele foi num período que ninguém o reconheceria, ninguém o veria ali. Mas ele não conseguiu resistir, ele teve que conhecer este homem. E é interessante que Nicodemos também vai ser citado aqui como um dos principais dos judeus. Ali no versículo 1 é assim que João descreve. Um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isso nos indica que esse Nicodemos não era também um fariseu comum. Ele tinha alguma relevância a mais naquele grupo. Ele poderia ser alguém de muita posse, de boa condição financeira, ou ele poderia até mesmo ter algum tipo de liderança no sinédrio, mas certamente era um homem relevante. Não era mais um fariseu. E bom, vemos por esse background que os fariseus tinham, como eu falei, uma boa intenção. Mas é interessante porque quando esse homem chega para falar com Jesus, Jesus é muito direto com ele. Qual é a primeira coisa que Jesus fala? Nicodemos chega ali na calada da noite, mas chega reconhecendo que você tem Deus em você, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. E o que Jesus responde? Ele se sente muito lisonjeado pelo elogio de Nicodemos. Jesus já chega dizendo, no versículo 3, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que curioso isso, porque Jesus estava falando com um homem que tinha a intenção, que honrava a lei, que conhecia a lei, que tinha a intenção de defender a identidade judaica, a santidade judaica, a honra do povo de Israel. Mas a primeira coisa que ele fala é preciso que você nasça de novo. É preciso que você nasça do Espírito, Nicodemos. E eu achei tão curioso isso. E é interessante porque Nicodemos, quando ele reconhece ali que Jesus vem da parte de Deus, isso também não é sem motivo. Nós sabemos que nesse período do primeiro século, existiam movimentos messiânicos, homens que se apresentavam como o verdadeiro Messias, o Messias prometido. E por que isso? Porque eles acreditavam que o Messias seria uma figura política. Então, esses homens chegavam e diziam, eu vou fazer uma revolução, nós vamos destruir o Império Romano, nós vamos retornar à nossa soberania. Então, Nicodemos estava provavelmente acostumado a ouvir falar de Messias naquele tempo. Mais um que se apresenta como Messias. Mas ele viu que tinha algo diferente. Não, o que esse homem faz não se pode fazer se não for da parte de Deus. Não se pode fazer se o Senhor não estiver ao lado dele, fazendo tudo isso, operando tudo isso. Mesmo assim, mesmo com todas essas coisas que Nicodemos trazia no seu coração, Jesus chega e fala sobre a necessidade de nascer de novo. Mesmo conhecendo a lei, eles, os fariseus, ainda eram homens carnais, que é o que o último versículo que a gente leu, o Senhor vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês ainda são homens carnais, vocês ainda precisam nascer de novo. Eles seguiam a tradição, é verdade, mas eles estavam seguindo a tradição por seguir. Eles tinham se esquecido da essência da lei divina. Eles defendiam a lei, mas estava faltando entenderem o que ela de fato significava e o que o Senhor realmente esperava do seu povo por meio dela.
Eles eram zelosos, eles zelavam pela santidade, eles zelavam por observar o que o Senhor tinha colocado ali, mas eles tinham se tornado puramente legalistas. Eles eram seguidores de preceitos, mas o Senhor, Ele busca, e aqui no presente, porque Ele segue buscando, quem o adora em espírito e em verdade. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Sua lei deve habitar em nosso coração para que sejamos completamente transformados, nascendo de novo. O que Jesus já estava revelando ali para aquele homem é: não está nas suas obras, Nicodemos. Você está achando que faz muito. Você está achando que está no lucro por defender a santidade e seguir a lei. Mas você precisa entender que é algo mais profundo do que isso. Não é apenas cumprir protocolos, não é apenas seguir regras, mas por dentro ainda estar com uma podridão carnal do pecado. Exteriormente santo, interiormente apodrecido, impuro. Era isso que Jesus estava explicando e mostrando para aquele homem. É claro que a mensagem principal aqui, quando Jesus fala sobre nascer na água e do Espírito, nascer da água e nascer do Espírito, é claro que a mensagem principal aqui é que eles deveriam aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. É claro que sim. Mas Cristo também estava ensinando que todo conhecimento e zelo deles seriam em vão se eles não nascessem de novo no Espírito. Se eles não fossem habitados por esse Espírito, e como Paulo vai ensinar depois na sua epístola aos cristãos da Galácia, se não andassem no Espírito, de nada adiantaria todo aquele zelo, de nada adiantaria todo aquele conhecimento, todo aquele acúmulo de informações sobre a lei na sua mente, se eles não fossem feitos novas criaturas e andassem como pessoas dignas desse lugar de serem novas criaturas. Jesus já estava apontando para algo mais profundo. E é bom a gente dizer que isso não era novidade. Talvez sim, talvez Jesus chegou ensinando agora de forma muito clara, muito explícita. Mas nós temos esse costume de dizer, no Antigo Testamento era de uma forma e aqui foi de outra, e o Senhor mudou. Algumas pessoas falam isso na sua simplicidade. Mas é interessante porque se você for lá no Salmo 51, versículo 17, o próprio salmista já ensina. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Não é sacrifício por fazer. Não era eles irem lá simplesmente levar um animal e cumprir tudo aquilo que a lei mosaica tinha colocado. E sim, ela tinha sido dada pelo próprio Deus. Mas se eles fizessem aquilo apenas para seguir protocolo, se eles não tivessem uma intenção no seu coração de se purificarem, de se santificarem, de glorificarem ao Senhor, de nada adiantava, porque o que Ele quer ainda é um espírito quebrantado. Nós lemos isso em Salmos, não é algo que Jesus resolveu ensinar e dizer ao seu povo só no Novo Testamento. O Senhor está falando e Ele fala também muito nos livros proféticos. Vocês vão lá oferecer sacrifícios e sacrificam mesmo, mas às vezes no mesmo dia, mesmo momento, vocês também sacrificam outros deuses. Vocês sacrificam, mas são injustos. Vocês sacrificam, mas continuam se prostituindo com idolatria. O Senhor vai falar isso ao seu povo de forma direta por diversos profetas. Ele está falando. Ele estava falando, não é isso. Vocês não estão entendendo qual é o meu propósito ao impor, ao colocar esses sacrifícios para vocês. E o Senhor Jesus está retomando isso. Está dizendo, Nicodemos, você entende bastante da lei, mas você não está entendendo ainda o principal. E ele até ironiza isso, né? Se nós continuássemos lendo, lá no versículo 9, Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Você tem tanto conhecimento da lei e não está entendendo isso? Que é algo que o Senhor vem revelando desde o Antigo Testamento, Nicodemos. Bom, o Senhor não busca sacrifício, já trazendo para nós aqui hoje. O Senhor não busca só o culto em si, mas o quebrantamento. A sinceridade do coração de quem os oferece. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, enquanto eu refletia sobre o que trazer aqui. Em sua carne, os fariseus se tornaram simples cumpridores de regras e protocolos. Mas Jesus queria que eles nascessem de novo, do Espírito, que eles fossem novas criaturas, e a partir dessa nova natureza, que apenas o Espírito Santo pode nos conceder, aí sim, eles estariam com a intenção do seu coração alinhada com a vontade de Deus, e aí sim, todo zelo, todo compromisso e tudo que eles ofereciam ao Senhor estaria no lugar certo, e chegaria como sacrifício com cheiro suave ao trono do Senhor. Mas enquanto eles continuassem daquele jeito, apenas sendo legalistas, fazendo por fazer, o Senhor não estava se agradando daquilo. Ele está dizendo, eu não preciso disso, o que eu quero é quebrantamento. Eu preciso de corações quebrantados, para que o meu Santo Espírito possa ir lá enchê-lo. Você tem isso para oferecer ao Senhor nessa noite? Essa é a mensagem para nós hoje, pois nós somos nascidos do Espírito, mas por vezes somos tentados a agir na carne, com costume, como se a vida cristã fosse apenas cumprir regras e protocolos e não viver em novidade de espírito. Às vezes de domingo a domingo nós estamos aqui, hoje é culto de domingo, eu tenho que ir à igreja. Hoje eu estou na escala, eu tenho que tocar o meu instrumento. Hoje os adolescentes e os jovens estão escalados, nós temos que ensaiar e cantar o nosso hino. Hoje eu estou na escala da diaconia, eu tenho que ir lá servir. Ou senão, eu não sei cantar, eu não sei tocar, então hoje eu tenho que sentar aqui e só ficar paradinho ouvindo, depois eu volto para minha casa, só consumindo. E será que é isso que o Senhor espera de nós? Ou será que quando nós entramos na casa de Deus, nós precisamos entrar com o nosso coração quebrantado? Porque não estamos entrando em mais um encontro social, nós estamos entrando na presença do Deus Altíssimo, que criou o universo, que criou cada um de nós, que sabe o que vai acontecer amanhã, que sabe o que aconteceu a cada um de nós, e que nos fez novas criaturas, caso tenhamos reconhecido Jesus como nosso Salvador. Isso não é algo normal, isso não pode ser algo costumeiro. Eu vou lá para mais um domingo, não, eu vou me encontrar com o Deus Altíssimo. E ninguém pode entrar na presença de Deus, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo e sair como entrou. Porque se nós estamos saindo como nós entramos, tem algo errado. E nós sabemos, o Espírito Santo é o mesmo, ele é sempre o mesmo, ele continua o mesmo. O que muda é a nossa disposição diante dele. Tantas vezes nós somos levados, até mesmo por um saudosismo. Nós somos uma igreja praticamente centenária. E se formos pensar como Assembleia de Deus, somos uma igreja centenária. E muitas vezes nós olhamos para trás com aquele saudosismo. E isso é muito bom também, porque nós temos que reconhecer, temos que conhecer a história. Mas às vezes a gente fala, naquela época acontecia. Naquela época o Espírito Santo batizava. Naquela época tinha profecia, naquela época tinha visão. Naquela época, até no culto infantil, as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Mas deixa eu perguntar, essa é a pergunta que ficou, o Espírito Santo mudou?
Ele não é mais o mesmo Espírito Santo. Ele não está mais aqui disponível para fazer o que fez. Ele não pode fazer de novo. E eu sinto o Senhor despertando a sua igreja. Ele chama a sua igreja e ele diz: eu quero corações quebrantados, porque eu sou uma fonte de vida eterna. Meu espírito está disponível para transbordar nos seus corações, mas eu preciso que vocês queiram. Eu preciso de corações quebrantados que possam ser cheios. E para isso nós precisamos vir ao culto, ou até mesmo na nossa vida diária com Deus, ter propósito. Falar: Senhor, não me deixa cair no costume. Não me deixa ver os encontros contigo como mais uma coisa, não, que eu sempre sinta aquela necessidade de tirar as sandálias dos meus pés e me dobrar, porque a tua presença é muito forte. Que isso nunca passe por mim, sem que eu não sinta. Eu tenho que manter isso dia a dia na minha vida com Deus, porque isso é o que Ele tem para nos oferecer. Ele é eterno, nós podemos transbordar dele. Por que nós ficamos então satisfeitos com tão pouco? Às vezes passando sede e fome espiritual, e tem uma fonte de vida eterna na nossa frente. Basta ir lá e pegar. Então, o que Jesus estava falando aqui a Nicodemos é: Nicodemos, você tem conhecimento da palavra, você entende a importância de uma vida em santidade, você entende a importância da exposição bíblica, mas ainda falta um detalhe muito importante. Ainda te falta o Espírito. Falta que você seja tocado por Ele. Sabe por quê, Nicodemos? Porque aquilo que você produzir, o maior zelo, o maior conhecimento que seja, se ainda se vier da carne, produz arrogância, mas no Espírito nós temos humildade. O que vem da carne nos torna autossuficientes, supostamente, mas o Espírito reafirma a nossa dependência em Deus. Não, eu não estou baseado em mim, não é no meu conhecimento, não é no que eu sei, não são nos meus talentos, no que eu posso fazer, no meu poder, não. Eu preciso de Deus, eu dependo dEle. Sem dEle eu não estaria aqui, eu não estaria viva, eu não poderia respirar. Eu não seria digna, nem mesmo de tocar na orla das vestes dEle. Mas Ele me chama de amiga, Ele me chama de filha. Ele nos chama de amigos e filhos. O conhecimento humano, o que vem da carne, vai produzir dureza de coração. E para falar aqui dos fariseus, podemos lembrar do que eles fizeram. Lembra quando Jesus curou um homem da mão mirrada? E vários outros sinais Jesus fazia tão bem para aquelas pessoas, mudava a vida daquelas pessoas. E os fariseus: mas hoje é sábado, você não pode fazer isso, porque a lei fala que no sábado não podemos trabalhar. E Jesus sempre vai rebater esses homens e vai dizer: o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Ele está mostrando: vocês não estão entendendo, se acham que Deus valoriza mais que vocês guardem o sábado do que alguém seja alcançado pelo Evangelho, do que alguém seja curado, do que alguém tenha a sua vida transformada. Por que eles pensavam assim? Porque eles estavam baseados na sua própria carne, eles tinham dureza de coração. Mas quando nós somos cheios do Espírito, o que transborda em nós é o amor gracioso de Deus. A carne vai nos fazer pessoas julgadoras. O Espírito vai fazer com que tenhamos compaixão no nosso coração. Porque nós reconhecemos que não é sobre nós. Nós não merecemos. Se fosse pelo que merecíamos, estaríamos mortos. Mas graças ao amor de Deus, estamos vivos e queremos compartilhar essa boa nova com todo mundo. Então nós não julgamos, nós dizemos: eu vou orar por você, porque eu já estive nesse lugar de perdido, mas eu fui salvo e você pode ser também.
O que vem da carne é um acúmulo de informações sobre a Bíblia. Às vezes a gente fica tão impressionado, né? Nossa, aquele irmão sabe recitar um monte de versículo. Nossa, tal pessoa sabe tantas coisas. A Bíblia é um livro que ela é estudada em muitas universidades, por exemplo, por pessoas que nem são cristãs, que veem ela como um livro com relatos históricos, relatos geográficos. Não é o acúmulo de informações sobre a Bíblia que faz a diferença. É viver a palavra. E isso só o Espírito Santo pode nos conceder. É claro que é importante, não me entendam mal, eu não estou dizendo que não é importante estudarmos a Bíblia. É muito importante. Mas precisamos vivê-la. Não podemos ser só pessoas que acumulam informações, mas não vivem a palavra. Porque o Senhor quer que você viva. O Senhor quer que você olhe para este livro e diga, aqui está um guia para que eu viva como o Senhor quer que eu viva. Como Ele me criou para que eu vivesse. Por fim, a carne nos leva a glorificarmos a nós mesmos. Os fariseus se glorificavam da sua própria forma de viver. Eles se sentiam bons demais. Mas o Espírito glorifica a Deus. Você percebe então por que Jesus fala isso para este homem? Sabe, Nicodemos, você tem boa intenção, mas você precisa se alinhar, você precisa ser cheio do Espírito, para que a sua intenção, a sua perspectiva esteja alinhada à vontade de Deus. O Espírito nos dá a perspectiva e a intenção corretas, para que possamos viver com o Senhor e herdarmos o reino dos céus. Nós não sabemos qual foi a resposta de Nicodemos. Se você continuar lendo, ele vai lá até o versículo 21, mostrando o que o Senhor Jesus falou a este homem. E depois, João troca de assunto e segue com o seu livro, falando sobre mais sinais que Jesus fez. Não sabemos qual foi a resposta de Nicodemos a tudo isso que Jesus ensinou. É provável que, por João não nos trazer nenhuma informação, este homem tenha continuado a sua vida como ela sempre foi. Então, não sabemos qual foi a resposta que ele deu, mas nessa noite nós sabemos qual é a resposta que o Senhor quer de nós. Nós sabemos qual é a resposta que o Senhor espera de você que entrou aqui por essa porta essa noite. Talvez você tenha entrado, sim, só para mais um culto, só para mais um domingo costumeiro, onde você finaliza o seu dia, o seu final de semana indo na igreja, como você tem feito nos últimos anos. Mas Ele está te chamando para mais, Ele está dizendo, tire as sandálias dos seus pés e entre mesmo na minha presença. Ofereça um culto, não assista um culto, ofereça um culto ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, porque Ele continua disponível aqui. Nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos nisso. O Senhor continua batizando, o Senhor continua curando, o Senhor continua profetizando, o Senhor continua usando pessoas com visões. Ele continua, o Espírito Santo não parou de trabalhar, Ele não deixou de operar. Basta que o seu povo se coloque de joelhos, com o coração quebrantado, e diga, eu quero receber. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Você pode oferecer isso para o Senhor nessa noite? E é claro que isso é muito difícil. Todos nós temos rotinas corridas. Não é fácil. E o inimigo, ele trabalha tanto em cima disso, para nos desviar, para nos cansar. Agora, nos jovens, nós estamos falando sobre a armadura de Deus no nosso estudo bíblico. E no último, que foi sábado agora, a gente falou exatamente sobre isso, sobre como são sutis os ataques do maligno. Então, ele se aproveita dessas coisas que acontecem na nossa vida, é verdade. Nós passamos uma semana corrida, nós acordamos cedo, nós vamos para o trabalho. Alguns conseguem ir de carro, outros precisam ir de transporte público, já é mais difícil. Outros não têm emprego, estão passando por dificuldades financeiras. Outros estão com dificuldades no trabalho, sendo perseguidos, não ganham tão bem quanto gostariam, não estão no melhor ambiente.
gostariam de mudar, mas não tem como. Alguns estão muito bem na sua carreira profissional, mas lhes falta saúde, estão enfermos, precisam que o Senhor os cure. Talvez alguns tenham sido desenganados e os médicos disseram, não temos mais o que fazer. Chegamos ao limite da nossa tecnologia e conhecimento. Talvez alguns estejam com saúde, com emprego, mas com a vida pessoal em cacos. Problemas com os filhos, problemas com o cônjuge, problemas com os familiares, problemas de convivência, problemas. Outros, aparentemente, não têm nada, mas dentro do seu coração, estão tomados pela depressão, estão tomados pela ansiedade, pelo medo do amanhã, pelo trauma do que já foi. O inimigo se aproveita de tudo isso para ir nos desviando. Não é fácil, é muito fácil, é mais fácil pregar isso daqui. Estar quebrantados todos os dias diante de Deus. Quando estamos aqui reunidos num culto, entre irmãos, pode ser mais fácil fazermos esse compromisso. Mas quando voltamos para a nossa vida lá fora, o nosso dia a dia às vezes é assim. O Senhor sabe de todas as batalhas que nós enfrentamos. E mesmo assim Ele continua dizendo, só quebranta o seu coração diante do meu altar. Só acredite de fato que se você tiver a salvação, isso é suficiente. Mas isso não é nada fácil. Então nós vamos nos esquecendo, diante das adversidades da vida, de que temos um Senhor que está ali nos esperando para que possa nos encher até transbordar. O inimigo se utiliza disso, mas felizmente somos cristãos maduros, somos cristãos que estão despertos e que sabem ouvir a voz do Espírito Santo nos chamando de volta. Nessa noite o Espírito Santo está nos chamando de volta. Nessa noite o Espírito Santo está sussurrando para a sua igreja, eu estou aqui, venha e quebrante o seu coração, o seu espírito diante do meu altar, para que você viva uma vida com Deus. Não uma vida para cumprir protocolos, você não vai dobrar os seus joelhos para orar, porque isso é o que dizem que os crentes fazem. Você não vai vir na igreja porque é isso que alguém espera de você, mas você vai vir porque você tem vontade de estar com o Senhor. Você tem fome e sede de estar com Deus. Você tem fome e sede desse Espírito Santo e Ele virá e Ele vai te encher. Não queremos ser cumpridores de protocolos e regras. Queremos ser totalmente transformados. Queremos nascer de novo. Queremos adorar com todo o nosso ser que agora está renovado pelo Espírito Santo. Você pode declarar isso nessa noite? Eu sou essa pessoa. Eu vou citar um exemplo e não cito isso com nenhuma tentativa de causar um emocionalismo nos irmãos, mas nós sabemos que tem lugares no mundo, talvez agora mesmo, nesse momento em que estamos aqui reunidos, em que cristãos precisam se esconder para poder adorar ao Senhor. Precisam entrar nos porões de alguma casa, porque se alguém os pegar, eles podem ser presos, eles podem ser mortos, sua família pode ser destruída, separada. Eles correm risco de vida. E por que será que eles decidem continuar cultuando mesmo assim? Certamente não é porque eles se sentem pressionados a cumprir um protocolo. Não. É porque eles sabem da importância de se apresentar diante do Senhor. Eles têm esse Santo Espírito transbordando dentro deles e dizendo, em nada tenho a minha vida como preciosa, eu posso entregá-la em nome de Jesus, eu posso entregá-la por amor ao Evangelho. Esse sentimento é o que o Senhor espera de todos os seus filhos. Uma coisa que eu sempre peço ao Senhor, e eu tenho tido o privilégio de ser usada principalmente nessa área de ensino, e eu busco estudar, eu busco mais, isso é uma coisa que me agrada, mas eu sempre peço ao Senhor, Senhor,
não me deixa nunca ter costume. Não me deixa nunca chegar aqui e só repetir algo que eu já falei em outro lugar e já estou acostumada a falar. Como se fosse apenas mais uma palestra motivacional, algo que eu decorei e agora eu estou reproduzindo. Eu estava ali e acho que no início da mensagem isso ficou mais claro. Eu estava nervosa. Falei ali com a Thalissa, estou nervosa. Mas um amigo me falou, isso é bom. Quando nós ainda fazemos as coisas assim, nós estamos fazendo com temor. Eu não quero costume, essa é uma oração que eu ouso fazer ao Senhor. E eu quero convidar a igreja nessa noite a fazer essa mesma oração. Senhor, eu não quero estar aqui por costume. Eu não quero mais entrar e sair do mesmo jeito. Eu quero mudança, eu quero sentir a Tua presença, eu quero prestar um culto verdadeiro que venha do meu coração. Eu quero quebrantar o meu espírito diante do Teu altar, Senhor, e eu quero que o Senhor mude o meu ser. Quero que a igreja fique de pé, por favor. Você com certeza já tinha ouvido sobre Nicodemos. Você com certeza já ouviu muitas mensagens sobre isso. Mas o chamado e o que o Senhor está falando nessa noite para a sua igreja é muito parecido com o que Jesus falou para aquele homem naquela noite em que ele foi encontrá-lo. Quebrantem o coração de vocês. Quebrantem o coração de vocês. Não quero sacrifício, quero um coração quebrantado. Eu não quero cultos que são realizados por simplesmente serem realizados. Eu quero pessoas, adoradores de verdade, diante do meu altar, adorando e glorificando o meu santo nome. Eu quero pessoas cheias do Espírito, indo às ruas e pregando o Evangelho, porque isso é tudo que elas sabem fazer. Elas não resistem, elas não conseguem falar de outra coisa. Como isso seria possível diante dessa verdade tão irresistível? É a isso que o Senhor está nos convidando, que não sejamos acostumados, que isso nunca caia no costume, mas que sejamos sempre encontrados por aquele primeiro amor, que sejamos sempre vivendo em novidade de espírito, com uma nova natureza, como pessoas apaixonadas pelo Espírito Santo. Eu compartilhei aqui com os irmãos essa oração que eu faço ao Senhor. Senhor, que o meu ministério que nunca seja que não seja por costume. Ai, que não seja por costume, Senhor. Que eu nunca perca o gosto por pregar o Teu Evangelho. Que eu nunca perca o gosto por sentar e ler a Tua Palavra e sempre, mesmo diante daquelas passagens que eu já li tantas vezes, encontrar algo novo. Porque há novidade no Senhor e há novidade do Senhor para você nessa noite. Eu quero perguntar quantos aqui ousam fazer essa mesma oração e dizer: Senhor, eu não quero me acomodar numa espiritualidade morna, eu não quero me acomodar no comodismo, eu não quero ter costume, mas eu quero sempre reconhecer o quão incrível o Senhor é. Se você quer fazer essa oração, eu peço que você venha aqui na frente, você que levantou a sua mão. Vamos fazer essa oração juntos como igreja de Deus. Vamos fazer essa oração juntos, vamos nos apresentar. Talvez você diga: minha irmã, eu não estou com a minha intenção no lugar correto. Infelizmente a frieza espiritual me pegou e eu preciso ser avivado. Venha, porque o Espírito Santo tem poder para fazer isso nessa noite. Minha irmã, eu estou sendo atingido por uma enfermidade. A situação na minha casa não é fácil, tem familiares meus que precisam ver o agir de Deus. Tem situações que só o Senhor pode resolver na minha vida. E eu quero ter a minha fé fortalecida nisso. Venha que nós vamos orar por você. Ou talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não seja cristão. Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez um dia você fez grandes coisas na igreja, mas hoje você está afastado do Senhor. Talvez você entrou aqui e diga: olha, eu nem sei por que eu vim aqui. Alguém me convidou, eu passei ali na frente e resolvi entrar.
O Senhor te chama nessa noite para viver algo novo, para te transformar numa nova criatura, para que você nasça do Espírito e herde a vida eterna. Pois o Senhor ensinou: quem não fizer isso não herdará o reino dos céus. Mas nessa noite, Ele está disponível, essa salvação, essa vida eterna, essa transformação está disponível. Se você quer aceitar esse convite, se você quer aceitar Jesus, este mesmo que se encontrou com Nicodemos, Ele deu uma oportunidade de mudar de vida. Ele está aqui nessa noite. Se você quer responder esse chamado dele, levante a sua mão. Vem aqui na frente que nós oramos por você. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vou pedir que o nosso pastor faça a oração.